Olá, vamos falar sobre doença renal. Você sabe o que é? Para a gente entender, então, a doença renal, primeiro a gente precisa entender para que servem os rins. Então, a função principal do rim é fazer a eliminação de toxinas do sangue por um sistema de filtração. A gente já sabe, então, que o sangue é responsável por levar os nutrientes para as células e oxigênio. Mas o sangue também retira as toxinas que são produzidas pelas células no metabolismo normal do nosso corpo. Essas toxinas não podem ficar acumuladas no nosso corpo, então elas são retiradas pelo rim e eliminadas na urina. Além disso, o rim também participa da regulação da formação do sangue através da produção do hormônio eritropoetina, que controla então a maturação das hemácias e também controla a produção de sangue na medula óssea. E o rim também tem uma participação importante na formação dos ossos, através do controle dos íons cálcio, que estão disponíveis no sangue, e também ele produz uma forma ativa da vitamina D, que também está envolvida, então, nessa via de formação dos ossos. O rim também participa da regulação da pressão sanguínea através, então, da regulação desses íons, sais que estão presentes no sangue, e também da regulação da quantidade de água que está nesse sangue. O rim, então, faz um controle delicado do balanço químico e hídrico do nosso corpo. Qual é a importância da filtração do sangue? Então, o sangue faz essa retirada, então, das toxinas do nosso corpo, e quando ele não está sendo filtrado corretamente, pode ocorrer, então, um acúmulo de toxinas no sangue. E ele causa uma condição chamada de uremia. Essa uremia, então, ela tem sintomas clínicos que são caracterizados por vômitos, cansaço, apatia e inchaço dos membros. Algumas toxinas, então, são indicativos de possível uremia e disfunção renal, principalmente a ureia e a creatinina. A enfermidade dos rins está associada frequentemente com níveis elevados de ureia e de creatinina, porém nem sempre essa é a maneira de realizar um diagnóstico precoce do acometimento renal, pois essas substâncias podem se elevar apenas tardiamente em algumas enfermidades renais, e isso faz então com que o diagnóstico seja muito tardio. A filtração do sangue também regula a pressão arterial, como a gente já comentou. Como ocorre, então, a filtração do sangue? No rim, a gente tem várias unidades funcionais chamadas de néfrons. Aqui, então, temos uma representação do néfron. O sangue chega num vaso sanguíneo de alta pressão e forma, então, um emaranhado de capilares chamados de glomérulos. Nos glomérulos, então, é liberado várias substâncias que estão presentes no sangue. E essas substâncias caem, então, na cápsula de Bowman. Mas nem todas essas substâncias vão ser eliminadas e formar a urina. Até porque, nessa cápsula de Bowman, acaba caindo muita água e muitos íons que são importantes e vão ser reabsorvidos pelo corpo. Então, por isso que existem vários túbulos, como o túbulo proximal, áusula de Henle e túbulo distal, que servem justamente para fazer a reabsorção desses compostos que acabaram caindo em excesso na cápsula de Bowman. A urina, de fato, vai estar totalmente formada no ducto coletor. E ela vai ser levada, então, para os ureteres, para a bexiga e depois para a uretra para ser eliminada. Quando acontecem alterações na função renal, a gente percebe um aumento da creatinina e da ureia no sangue, indicando então que essas toxinas estão se acumulando na circulação sanguínea e que o rim não está fazendo o seu papel corretamente. Essas alterações, quando elas estão presentes por mais de 48 horas ou 7 dias, acompanhadas de uma alteração da produção de urina, a gente chama de injúria renal aguda ou IRA. A IRA, ela pode progredir a uma doença renal aguda, que é a continuidade dessas alterações da função renal por até 3 meses. É importante falar que essas duas condições são progressivas, mas podem ser reversíveis. Então, com o acompanhamento médico correto, essas injúrias e doenças renais, elas podem ser, então, curadas. O que causa a doença renal? As duas principais causas da doença renal é a hipertensão e o diabetes mellitus, que sozinhos já são responsáveis por mais de 60% dos casos. Existem também casos de glomerulonefrites, que são inflamações nos glomérulos, então impedindo que esses glomérulos consigam então filtrar corretamente o sangue. Existe também a doença renal policística, que é uma condição genética, autossômica, dominante ou recessiva, dependendo do caso. Existem outras questões também que podem causar doença renal, como pielonefrites, que são infecções do trato urinário, que podem subir da uretra até o rim, e então causar uma inflamação nos néfrons, exposição a toxinas e fármacos que acabam sobrecarregando a função renal, e também existem causas desconhecidas, que podem estar relacionadas com predisposições genéticas mais leves e fatores ambientais. A doença renal crônica é definida como anomalias da estrutura ou da função renal, presentes por um período mínimo de 3 meses, com implicações para a saúde, ou seja, com a dificuldade na filtração do sangue e eliminação das impurezas e toxinas do sangue, que causa prejuízos à saúde do paciente. A doença renal crônica ela é progressiva, ou seja, ela vai se agravando e ela é irreversível. Entretanto, o uso de medicamentos é recomendado para os sintomas, né? Então, eles são remédios sintomáticos. E os tratamentos consistem na diálise peritoneal ou hemodiálise e transplante renal. A hemodiálise é um dos principais tratamentos para a doença renal crônica em estágio avançado. Ela funciona através de uma fístula ou de um catéter, na qual o médico em cirurgia junta uma veia e uma artéria por conta do alto bombeamento de sangue da diálise. Ela funciona, então, através da filtragem do sangue, que passa por um dialisador e uma membrana, semi-permeável, que remove as toxinas e os excessos de líquidos. Então, o sangue limpo é devolvido ao corpo. E existem alguns riscos, como a pressão arterial baixa, câimbras musculares, infecções do acesso vascular, problemas cardíacos e principalmente a pressão arterial baixa devido ao alto fluxo de sangue durante a hemodiálise.
Uma das opções também é o transplante renal, que é indicado em casos de doença renal crônica avançada, sem complicações de saúde, com suporte emocional, para evitar que o rim transplantado seja rejeitado. E consiste na substituição da função renal por meio de um enxerto renal de um doador, preferencialmente falecido. Como a doença renal ela é hereditária, tem como ser hereditária, é possível que o doador, se vivo, ainda precise daquele rim futuramente. Portanto, é sempre preferível um doador falecido. E, além disso, o transplantado renal precisa de medicamentos de imunossupressão para evitar a rejeição daquele rim transplantado por atividade do sistema imune, né? Rejeição do sistema imune. O tratamento mais indicado para o paciente deve ser consultado com um médico e levado em conta todo o contexto, a vida do paciente em questão. Mas o transplante renal é um tratamento padrão ouro para a doença renal crônica, porque ele substitui totalmente a função renal sem a necessidade da diálise e aumenta a qualidade de vida do paciente. Entretanto, o transplante renal ele acaba por deixar o paciente mais vulnerável a infecções oportunistas por conta dos imunossupressores que têm que ser administrados durante toda a vida para evitar a rejeição do rim e possíveis efeitos colaterais dos medicamentos para manter o enxerto. Dada a importância da doença renal crônica, é importante que a gente faça a prevenção, mudando alguns hábitos de vida que podem levar a comorbidades que levem, então, uma doença renal crônica, como a diabetes, e também fazendo o monitoramento da pressão arterial e o monitoramento de exames de rotina que medem a função renal.